Versículo 23. E tu levantaste contra o Senhor, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não vê e não ouvem, nem sabem, mas o Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Meus prezados amigos, que está registrado neste capítulo, aonde descreve-se a vida de um homem. E quero te dizer que não era um homem qualquer. E quero te dizer que era um homem de autoridade. Um homem que tinha um poder nas suas mãos. Um homem que dominava as nações. Um homem cujo nome se chama Belsazar. No passado ele foi um dos maiores homens da história da Bíblia. Mas eu dou graças a Deus que o nome dele só se encontra na história. O seu pai chamava-se Nabucodonosor. Um homem que foi levantado por Deus. Porque tudo que existe na terra é levantado por Deus, é permitido por Deus que aconteça. Nada acontece sem a permissão de Deus, meu querido, na nossa vida. Tudo tem um sentido e um significado. Agora cabe às pessoas traduzi-lo ao lado bom, ao lado de Deus. Nabucodonosor, seu pai, Deus entregou Israel na mão dele. E Nabucodonosor construiu um grande império, o Império Babilônico. Um homem de muitas autoridades. Um homem que era respeitado na Babilônia. E a Babilônia hoje é onde é o Iraque, onde Saddam Hussein governava. E Nabucodonosor governava aquela região toda. Era um homem muito poderoso na terra. E Nabucodonosor construiu um império tão grande que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele construiu muitos jardins na Babilônia, jardins suspensos. Naquela época era admirável, era a coisa mais linda que podia imaginar. E quando foi um dia Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel, nos diz a Bíblia, que ele olhou para aquela grandeza que ele tinha feito, olhou para tudo aquilo e ficou maravilhado, e os seus olhos se encheram de soberba e de arrogância. E diz a palavra de Deus no versículo 30, 4 de Daniel, versículo 30, diz assim: e falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real?
com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Meu querido, aqui foi a derrota do Nabucodonosor, aquele homem grande. Agora ele sofre uma grande derrota com a própria boca dele, irmão, de volta. A própria boca dele derrotou ele, porque ele se engrandeceu e ele declarou: olha, não foi eu com minhas próprias forças que construí esta Babilônia? Aí Deus olhou para ele e disse: não, meu filho. Nabucodonosor, ele teria que dizer o seguinte: diz, olha, Deus me ajudou, porque é pela vontade dele que eu estou aqui nessa Babilônia. Deus é o autor e é o dono de tudo. Mas não, ele se exaltou. Ele quis dizer que foi ele que fez tudo. Meu querido, ninguém faz nada. Se Deus não permitir, ninguém faz nada nesta vida. Ninguém tem nada nesta vida. Se Deus não permitir, meu amigo, se Deus não permitir, isso não saia nem da tua casa. Mas o homem é um pouco arrogante, é soberbo. Muitas das vezes ele acha que ele pode tudo. Muitas das vezes ele acha que ele é o dono da razão. Mas o dono da razão é Deus, meu querido. É Ele quem manda em tudo. É Ele que comanda o universo. É Ele quem domina todas as coisas. Ele é o dominador. E agora o seu filho Belsazar, que estava no poder também, que tomou de conta do trono do seu pai. Ele diz, ele teve um pesadelo. Começa a história no capítulo 5 de Daniel. Diz assim: e o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Agora Belsazar sabia que quando Nabucodonosor trouxe Israel cativo, tinha trazido os utensílios da casa de Deus, as taças de ouros, as taças de colocar o vinho, as taças onde os sacerdotes bebiam, onde os ajudantes bebiam, lá na casa de Deus. E Nabucodonosor tinha levado, e Nabucodonosor achou-se glorioso por causa disso. E agora Belsazar dá uma festa, e Belsazar convida os seus contemporâneos, os seus grandes, aqueles que viviam subordinados a ele, aqueles que faziam as coisas segundo o seu mandato. Belsazar agora convida eles e começa a beber vinho, começa a beber bebida forte e começa a se alegrar. E quando de repentemente, a palavra de Deus nos diz bem aqui no versículo 3: então trouxeram os utensílios de ouro que foram trazidos do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real.
E o rei vai, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Meus amigos, Belsazar estava agora atônito, porque aqueles utensílios da casa de Deus, eles eram consagrados exclusivamente à casa de Deus. Tudo que existe na casa de Deus é consagrado a Deus. E o que é consagrado a Deus não se pode vender, não se pode emprestar e não se pode dar, porque é consagrado a Deus. Tudo que é consagrado a Deus é exclusivamente separado. E o que significa separado? É santo. E Belsazar com seus amigos agora, sabendo que os utensílios da casa de Deus estavam guardados lá no seu palácio, na casa real, o seu pai tinha guardado,